O Senhor sabe os que são dele e peleja a favor do seu povo. Este é o tema da nossa palavra de oração, do nosso devocional de hoje. E eu quero dizer para você o seguinte: bom dia, é um privilégio ter você aqui mais uma vez. Estamos aqui baseados no nosso Salmo 4, em que nós estamos meditando na palavra do Senhor. E Davi está dizendo aqui o seguinte: ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo, alivia a minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó mortais, até quando convertereis a minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Davi está passando um momento de angústia. E isso tem muito a ver com seus inimigos que estão caluniando Davi, estão mentindo sobre Davi. E diante disso, o que Davi faz? Ele ora ao Senhor, ele busca refúgio em Deus, e eu tenho falado isso aqui sobre isso aqui com vocês, o quanto que nós precisamos aprender a confiar em Deus. O que nós de fato precisamos não é que os nossos problemas sejam diminuídos, mas que a nossa fé seja aumentada, e isso se dá por meio da palavra. Quanto mais ouvimos a palavra, a fé vem por ouvir a palavra, diz Paulo em Romanos. Quanto mais ouvimos a palavra, quanto mais cremos na palavra, mais a nossa fé se desenvolve. E é disso que a gente está falando aqui. Então, Davi está sendo caluniado e ele está sendo colocado no mesmo balde, no mesmo pacote, no mesmo grupo dos perversos. Vocês estão transformando a minha glória em mentira, em vexame. Vocês estão mentindo, vocês amam a mentira. É isso que Davi está dizendo. Eles estavam caluniando Davi. E como que Davi responde a isso? Verso 3. Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo a Ele. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês, ímpios, vocês não fazem distinção entre o mal e o bom. Vocês colocam todo mundo no mesmo pacote e estão me colocando ali. Mas Deus faz. Deus faz distinção. E é nisso que a gente tem que se basear. A nossa fé em Deus, ainda que os homens nos persigam. E isso vale aqui não apenas para esse sofrimento, esse tipo de sofrimento, calúnia. Isso vale para qualquer coisa. Refugiar em Deus, confiar no Senhor, ter a nossa fé mais e mais fortalecida. E Davi, então, aconselha o povo de Deus, e os ímpios também, a fazerem duas coisas: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Diante deste mundo de mentirosos, deste tipo de sofrimento que era a calúnia, mas qualquer tipo de sofrimento, o que nós devemos fazer? Oferecer sacrifícios de justiça. De maneira resumida, é: viva uma vida justa. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Davi provavelmente está naquele período em que ele está fugindo ou de Saul ou de Absalão, e ele está longe do templo, ele não está podendo oferecer sacrifícios no templo. Enquanto que aqueles homens malignos, eles estavam lá, eles podiam oferecer sacrifícios malignos, mesmo no mesmo instante em que viviam uma vida totalmente imoral. Então Davi está dizendo o seguinte: olha, não adianta, vocês podem oferecer os sacrifícios, mas vocês vivem de uma maneira impura, maligna. Davi entendia que o culto era importante, Davi entendia que o sacrifício era fundamental, mas o sacrifício apontava para a justiça. Por exemplo, por que era necessário matar um bezerro? Porque Deus disse: o salário do pecado é a morte. Deus não poderia simplesmente perdoar o homem sem punir o pecado. E aqueles cordeiros representavam Cristo. Jesus Cristo teve que morrer para que a justiça fosse estabelecida. Ou seja, aqueles animais apontavam para Cristo. Aqueles animais que morriam no templo apontavam para a justiça, para uma vida justa, para uma vida em arrependimento. Quando um ofertante ia ofertar um animal, ele colocava a mão em cima do bezerro, como querendo dizer que aquele bezerro o representava, que ele deveria morrer. Ou seja, aqueles animais eram um símbolo de arrependimento. Eles estavam confessando que eram pecadores, que precisavam da graça de Deus. Por isso Davi diz: ofereçam sacrifícios de justiça. Ele, por aquele momento, não podia oferecer porque ele estava sendo perseguido. Mas ele não poderia oferecer os sacrifícios lá no templo porque ele estava sendo perseguido. Mas ele diz: mas eu tenho vivido uma vida justa. Eu tenho vivido. Isso aqui, obviamente, que não é de forma alguma uma alusão para nos tornarmos desigrejados ou alguma coisa nesse sentido, mas é para entender que o culto, a pregação, tudo aquilo que Deus nos deu, os rituais, a ceia, tudo isso são importantes e foi Deus quem estabeleceu, não foi o diabo. Porque algumas pessoas têm muito repúdio pelos rituais, metem o pau no templo. Gente, o templo foi estabelecido por Deus, os rituais foram estabelecidos por Deus, e eles apontam para alguma coisa, e por isso são fundamentais. E é nesse sentido que nós devemos nos lembrar que o culto aponta para Cristo através da palavra, e assim nós devemos viver uma vida justa. O problema é de pessoas que apenas vão para o culto e saem dali e vivem uma vida totalmente imoral. É sobre isso que Davi está falando. Em segundo lugar, Davi diz: confie em Deus.
Principalmente Davi, que foi traído pelo seu rei, traído por Absalão, seu filho, ele entendia muito bem que ele deveria depositar a sua esperança em Deus. Gente, isso aqui não significa, não é aquele tipo de gente magoada, sabe? Que diz assim, ninguém presta, vocês, só Deus mesmo. Não é isso. Não é isso. Nós não fazemos das pessoas o nosso Deus, mas Deus usa as pessoas para nos consolar. Por exemplo, Paulo fala, envie o irmão fulano de tal, ele é lenitivo para mim, calmante. Deus usa as pessoas para nos abençoar. O que nós não podemos fazer é achar que as pessoas são Deus, que o nosso trabalho é Deus, depositar a nossa confiança nas pessoas, no trabalho, em nós mesmos, num governo. Davi sabia muito bem que a sua esperança deveria estar em Deus. E eu e você também devemos depositar a nossa fé no Senhor. Portanto, Deus faz diferença. Os homens podem colocar todos nós no mesmo pacote. Deus não. Deus faz diferença em relação aos ímpios e aos crentes, aos cristãos, ao povo de Deus. A mão dele é sobre aqueles que têm fé e vivem uma vida em genuíno arrependimento. Aqueles que têm oferecido sacrifícios de justiça. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que a Tua graça, Deus, esteja com cada uma das pessoas que estão me ouvindo. Que o Senhor possa gerar genuína fé e genuíno arrependimento. Que o Senhor possa gerar, ó Pai, em nós esta fé, a mesma fé que operava em Davi. A mesma fé que só o Senhor pode nos dar. Uma fé para sermos corajosos, para enfrentarmos nossas dificuldades. Ó Deus, que nossa fé seja maior que os nossos problemas e desafios. Porque se vivermos em fé, não viveremos apavorados. Que a graça do Senhor esteja conosco, que possamos viver uma vida justa. E aí, Deus, teremos a consciência plena de que a mão do Senhor há de estar conosco todos os dias e não precisaremos temer a nada e nem a ninguém, a não ser o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça, que a Tua paz invada o coração de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo e que nós possamos ter um dia abençoado e protegido diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Espero vocês aqui amanhã, 5 horas. Deus abençoe.